o tapa ecoou pelo quartel como um tiro de canhão. João sentiu o rosto arder, não só pela dor física, mas pela humilhação que se espalhava como fogo selvagem entre os soldados que assistiam, paralisados. Seu pai, o coronel reformado que viera visitá-lo, havia descoberto tudo, as mensagens no celular, as fotos escondidas com Miguel, e agora, em vez de uma conversa privada, escolhera o pátio do quartel para explodir sua raiva, gritando acusações que ecoavam pelas paredes de concreto. João cambaleou para trás, os olhos marejados, mas não chorou. Em vez disso, uma fúria fria subiu por seu peito. Ele era um soldado treinado, acostumado a ordens e disciplina, mas aquilo era diferente, era pessoal, era sua identidade sendo esmagada publicamente. Os companheiros de pelotão murmuravam, alguns com olhares de pena, outros de desprezo disfarçado. O pai, com o rosto vermelho de ira, apontava o dedo: "Você é uma vergonha para esta família. Para este uniforme." Mas João, em silêncio, jurou para si mesmo que não se curvaria. Aquela noite, em vez de se esconder, ele faria algo impensável. Vestiria o vestido que Miguel lhe dera como símbolo de liberdade, e enfrentaria o mundo. A vida de João sempre fora uma linha reta, ditada pelas expectativas alheias. Nascido em uma família militar de Lisboa, com avô herói da Revolução dos Cravos e pai veterano das missões em África, ele ingressara no exército aos 18 anos, buscando aprovação. Mas por dentro, lutava contra uma atração que não se encaixava no molde rígido do macho alfa. Miguel entrara em sua vida 2 anos antes, durante uma licença em Porto, onde o artista pintava murais nas ruas antigas. Miguel, com sua sensibilidade e coragem aberta, mostrara a João um mundo além das casernas, galerias de arte, cafés boêmios, conversas profundas sobre identidade. Eles se encontravam em segredo, trocando olhares apaixonados em parques escondidos ou apartamentos alugados. Miguel, aos 28 anos, já assumira sua sexualidade há tempos, enfrentando rejeição da própria família conservadora do interior. "A verdade liberta, João", dizia ele, com um sorriso que iluminava o quarto escuro. Mas para João, a verdade era uma bomba relógio. Ele amava o exército, a camaradagem, o senso de propósito, mas temia perder tudo. Agora, após o tapa, a bomba explodira. Naquela tarde, após o incidente, João foi dispensado do serviço por razões pessoais. Caminhou pelas ruas de Lisboa, o Tejo brilhando ao sol poente, mas sua mente era um turbilhão. Ligou para Miguel, a voz tremendo: "Meu pai sabe." Ele me bateu na frente de todos. Do outro lado, Miguel ficou em silêncio por um momento, depois respondeu com firmeza: "Venha para cá. Nós enfrentamos isso juntos." João pegou o metrô até o bairro Alto, onde Miguel morava em um apartamento apertado cheio de telas e pincéis. Ao chegar, desabou nos braços do amado, contando cada detalhe. Miguel ouvia, acariciando suas costas, mas seus olhos traíam preocupação. "E agora? Você vai negar?" João balançou a cabeça. "Não. Eu cansei de mentir." Mas a decisão não era simples. Sua mãe, devota católica, ligara chorando: "Seu pai está furioso. Volte para casa e peça perdão." A família esperava que ele se casasse, tivesse filhos, perpetuasse a linhagem. Ser gay era visto como fraqueza, uma traição aos valores tradicionais portugueses. Naquela noite, enquanto Miguel preparava um jantar simples, sardinha grelhada e vinho verde, eles discutiram o futuro. "Se eu sair do armário publicamente, perco o emprego", disse João. Miguel contrapôs: "Mas ganha a si mesmo. Vale a pena." A conversa se estendeu até a madrugada. João relembrava a infância, o pai o treinando para ser homem de verdade, proibindo brinquedos de menina, forçando esportes. Miguel compartilhava sua história, expulso de casa aos 20, vagando por Lisboa até encontrar uma comunidade LGBT que o acolheu. "A dor passa, mas a mentira corrói", afirmou. João, exausto, adormeceu no sofá, sonhando com o tapa ecoando. Acordou determinado, participaria de uma manifestação LGBT no dia seguinte, vestindo o vestido simbólico que Miguel criara para uma performance artística, um gesto simples, representando vulnerabilidade e força. Mas o plano carregava riscos. O exército português, apesar de progressista em leis, ainda tinha bolsões de homofobia. Companheiros poderiam virar as costas, promoções, evaporar. E o pai? Ele ligara novamente, exigindo retratação. "Volte e diga que foi um mal-entendido." João ignorou. Em vez disso, enviou uma mensagem: "Pai, eu sou quem sou. Aceita ou perca um filho?" A resposta veio rápida: "Então, você está morto para mim." Aquelas palavras doeram mais que o tapa. Enquanto se preparava, João sentia o peito apertado. O vestido, de tecido leve azul, contrastava com seu corpo atlético. "Você não precisa fazer isso", disse Miguel, hesitante.
mas João insistiu, preciso. Por nós. Por mim. Saíram juntos para a Praça do Rossio, onde a manifestação começaria. A multidão crescia, bandeiras arco-íris, cartazes contra a discriminação. João, vestido, atraía olhares, alguns solidários, outros curiosos. Subiu ao palco improvisado, microfone na mão, e falou: hoje, meu pai me bateu por ser gay. Mas eu estou aqui, vivo e orgulhoso. Aplausos ecoaram, mas em seu coração, a dúvida persistia: seria isso o começo da liberdade ou o fim de tudo? A manifestação no Rossio transformou-se em um turbilhão de emoções para João. Enquanto descia do palco, cercado por abraços de estranhos, seu telefone vibrava incessantemente. Mensagens de companheiros de quartel, alguns de apoio, como força, irmão, outros hostis, você enlameou o uniforme. Miguel, ao seu lado, segurava sua mão com força, sussurrando: você foi incrível. Mas o alto preço já se manifestava, um repórter local filmara tudo, e a notícia se espalhava pelas redes sociais. Soldado português assume sexualidade em ato público após agressão familiar. De volta ao apartamento, João e Miguel assistiam ao vídeo viralizar. Isso vai chegar ao comando, murmurou João, o estômago revirando. Miguel tentou acalmá-lo: as leis protegem você. Discriminação é ilegal. Mas João sabia que a realidade era mais cinzenta. No exército, promoções dependiam de relações pessoais, não só de regras. Sua mãe ligou novamente, voz entrecortada: João, o que você fez? Seu pai está enfurecido, falando em deserdá-lo. Ele respondeu com calma forçada: mãe, eu só quero ser eu mesmo. Ela chorou: mas e a família? A sociedade? Aquela noite, o casal mal dormiu. João remoía as consequências: perderia amigos. O emprego. Miguel, por sua vez, enfrentava seus próprios demónios. Como artista freelance, já lutava com a instabilidade financeira, agora, associado a um escândalo, galerias conservadoras poderiam recusá-lo. Eu te apoio, mas isso afeta nós dois, confessou ele, em um momento de vulnerabilidade. João sentiu culpa: desculpe por arrastá-lo nisso. Miguel sorriu fracamente: amor não é só bons momentos. No dia seguinte, João retornou ao quartel. O ar estava pesado, olhares desviados, cochichos. O sargento o chamou para uma reunião. Oficialmente, nada muda. Mas extraoficialmente. Tome cuidado. João assentiu, mas dentro do peito, a raiva fervia. Porque ele precisava tomar cuidado por ser quem era. Durante o treinamento, um colega o confrontou: você acha que isso é lugar para desfile de moda? João rebateu: é lugar para honestidade. A tensão escalou, quase virando briga, mas foi contida. Enquanto isso, Miguel lidava com repercussões em seu círculo. Um amigo avisou: sua exposição pode ser cancelada, o patrocinador é católico fervoroso. Miguel, determinado, respondeu: então, farei na rua. Mas a dúvida o corroía: valia sacrificar sua carreira por João? Ele amava o soldado, mas o relacionamento, antes secreto e romântico, agora era público e caótico. Em uma caminhada pelo Chiado, eles discutiram: e se isso nos separar? Perguntou Miguel. João parou, olhos nos dele: não vai. Nós lutamos juntos. A família de João intensificava a pressão. O pai enviou uma carta formal: renuncie ao exército e volte para casa. Casaremos você com uma boa moça. João riu amargamente ao ler. Sua irmã, mais liberal, ligou em segredo: eu te apoio, mano. Mas papai está sofrendo, ele foi criado assim. João sentiu pena, mas não fraquejou: ele precisa mudar, não eu. Aquela conversa o fez refletir sobre gerações. O pai, marcado por uma Portugal ditatorial, via a homossexualidade como fraqueza. João, na era democrática, buscava igualdade. Dias depois, uma traição veio de onde menos esperava. Um companheiro de pelotão, que fingira apoio, vazou detalhes pessoais para a imprensa sensacionalista. Artigos surgiram: soldado gay em romance escandaloso. Miguel foi exposto, fotos antigas, sua arte ridicularizada como degenerada. Furioso, Miguel confrontou João: como isso aconteceu? Alguém de confiança te traiu. João, chocado, investigou e descobriu o culpado: um rival por promoção. Eu confiei nele, lamentou. A traição abalou sua fé na camaradagem militar. Em meio ao caos, o casal encontrou momentos de respiro. Uma noite, passeando pela Alfama, ouviram fado e quando de uma tasca. Sentaram-se, mãos entrelaçadas sob a mesa. Lembra nosso primeiro encontro? Perguntou Miguel. João sorriu: você pintando o mural, eu passando de uniforme.
Parecia destino. Aquela memória os fortaleceu, mas a realidade batia à porta. O comando marcou uma audiência disciplinar, alegações de conduta imprópria. João preparou-se para defender-se, sabendo que o vestido simbólico fora interpretado como provocação. A audiência foi tensa. Oficiais questionaram: isso afeta sua performance? João respondeu: não. Minha orientação não define minha capacidade. Mas o major conservador rebateu: e a moral das tropas? João argumentou com lógica: moral vem de respeito mútuo, não de preconceito. Saiu sem decisão imediata, mas o stress o consumia. Miguel, esperando do lado de fora, o abraçou: orgulho de você. Mas por dentro, Miguel questionava: e se João perdesse tudo? Valia o preço? A pressão social ampliava. Vizinhos cochichavam, amigos distantes sumiam. João recebeu uma oferta anônima: deixe o exército e ganhe dinheiro com sua história. Recusou, mas a tentação existia. Miguel, por sua vez, perdeu um contrato, desculpe, mas a controvérsia. Ele pintava furiosamente, canalizando dor em arte. Isso nos torna mais fortes, disse a João. Mas no fundo, ambos sabiam, o caminho à frente era incerto, cheio de mais perdas. A audiência disciplinar resultou em uma suspensão temporária para João, tempo para reflexão, disseram. Mas ele via como punição velada. Sem salário, as contas apertavam. Miguel, com sua arte vendendo pouco, propôs: vou trabalhar mais horas no café. João recusou: não. Eu arranjo algo. Mas empregos civis eram escassos para um soldado polêmico. Ele começou a dar aulas de defesa pessoal em uma academia local, mas clientes conservadores boicotavam. Não quero um professor assim, diziam. A família de Miguel, do Alentejo Rural, reagiu mal à exposição. Sua mãe ligou: você envergonha a família. Pare com isso. Miguel, magoado, rebateu: isso é amor, mãe. Aceite. Mas o silêncio posterior doeu. Ele confidenciou a João: perdi minha família por ser eu mesmo, agora, por nós. João sentiu culpa crescente: talvez eu devesse ter ficado quieto. Miguel negou: não. A verdade vale o preço. Mas as noites eram longas, cheias de discussões sobre sacrifícios. Uma reviravolta veio quando um ativista LGBT contatou João: sua história inspira. Quer falar em um evento nacional. Ele aceitou, vendo como chance de virar o jogo. Em Coimbra, durante uma conferência sobre direitos, subiu ao palco novamente. Ser gay no exército não é fraqueza, é coragem, declarou. Aplausos, mas também protestos de grupos conservadores do lado de fora. Miguel, na plateia, aplaudia orgulhoso, mas temia pela segurança. Na volta, um ovo foi atirado neles: aberrações. A violência verbal escalava para a física. João começou a receber ameaças anônimas, e-mails, mensagens. Volta ao armário ou sofra. Miguel insistiu em denunciar à polícia: isso é crime de ódio. Mas as autoridades, sobrecarregadas, arquivaram, sem provas concretas. O casal instalou câmaras no apartamento, vivendo em paranoia. Isso é o preço da visibilidade, questionou João. Miguel assentiu: sim, mas também da mudança. Enquanto isso, o pai de João tentava uma reconciliação forçada. Convocou uma reunião familiar em casa, nos subúrbios de Lisboa. João foi, Miguel ao lado. O pai, rígido, disse: abandona essa vida e volta ao normal. João rebateu: isso é meu normal. A mãe interveio, chorando: pensem nos netos que não teremos. Miguel falou pela primeira vez: família não é só sangue, é amor. O pai explodiu: você o corrompeu. A reunião acabou em gritos, com João saindo: não volto até vocês aceitarem. A traição anterior ainda ecoava. João confrontou o companheiro traidor no quartel, durante sua suspensão. Por quê? Perguntou. O homem riu: você não pertence aqui. Aquela resposta cristalizou o preconceito institucional. João processou por difamação, mas o processo era lento, drenando energias. Miguel o apoiava, mas sua própria carreira patinava. Uma galeria cancelou sua exposição, muita controvérsia. Ele pintou um quadro sombrio, dois homens de mãos dadas, sombras os cercando. É nós, disse a João. Em um momento de fraqueza, João considerou voltar atrás. E se eu negar tudo? Dizer que foi uma fase. Miguel, chocado, rebateu: isso mataria sua alma. A discussão esquentou: você não entende a pressão, gritou João. Miguel retrucou: entendo sim, vivi isso. Reconciliaram-se com um abraço,
mas a fresta de dúvida permanecia. A sociedade portuguesa, dividida, reagia. Mídia progressista elogiava João como ícone, conservadora, o vilanizava. Em uma entrevista na TV, ele defendeu: amor não tem gênero. Mas o entrevistador pressionou: e a tradição católica? João respondeu: tradição evolui. A aparição aumentou apoiadores, mas também haters. Miguel recebeu uma proposta: deixe ele e ganhe patrocínio. Recusou, mas a tentação o assombrava. E se eu for o problema? Confidenciou um amigo. O clímax pessoal veio em uma viagem a Porto. Tentando escapar, o casal visitou a cidade onde se conheceram. Caminhando pela ribeira, relembraram risos iniciais. Mas um grupo de jovens os reconheceu e insultou. João reagiu, quase brigando, mas Miguel o puxou: não vale a pena. Naquela noite, no hotel, fizeram amor com ternura, reafirmando o vínculo. Nós contra o mundo, sussurrou João. Mas acordaram com notícias: o exército decidira pela demissão honrosa. Motivos: conduta incompatível. João desabou: anos de serviço, evaporados. A perda o abalou profundamente. O que sou sem o uniforme? Perguntou a Miguel. Ele respondeu: você é João, o homem que amo. Mas o desemprego trazia estresse financeiro. Miguel vendia quadros online, mas insuficiente. Eles cortaram gastos, mudando para um apartamento menor. Isso é o preço, disse João, amargo. Miguel otimista: é o começo de algo novo. Mas por dentro, ambos questionavam: quanto mais aguentariam? Com a demissão, João mergulhou em uma depressão silenciosa. Dias inteiros no sofá, olhando o teto. Miguel tentava animá-lo: vamos criar algo juntos. Uma campanha de conscientização. Mas João respondia: para quê? O mundo não muda. A inatividade o corroía, ele, acostumado a rotinas militares, sentia-se perdido. Miguel, sobrecarregado, trabalhava duplo turno no café, pintando à noite. Eu te amo, mas preciso que você lute, disse em uma discussão. João assentiu, mas a motivação faltava. Uma luz veio de uma oferta inesperada: uma ONG LGBT em Lisboa o convidou para ser porta-voz. Sua história pode ajudar outros. João aceitou, vendo propósito. Começou a dar palestras em escolas, compartilhando sua jornada. Ser gay não é escolha, esconder é. Jovens o abordavam: você me deu coragem. Aquilo o revigorava, mas o pai ligava esporadicamente: pare de envergonhar a família. João bloqueou o número, mas a dor persistia. Miguel, enquanto isso, enfrentava sua própria crise. Um ex-namorado reapareceu, oferecendo estabilidade: deixe esse caos. Miguel recusou, mas a dúvida o roía: e se João não se recuperar? Ele confidenciou a um terapeuta: amo ele, mas o peso é demais. A terapia ajudou, mas as tensões no relacionamento cresciam. Uma noite, brigaram feio: você me culpa pela sua demissão, acusou Miguel. João rebateu: não, mas isso nos mudou. Reconciliaram-se, mas cicatrizes ficavam. A sociedade continuava dividida. Em uma marcha do orgulho em Lisboa, João liderou, Miguel ao lado. Milhares aplaudiam, mas contra manifestantes gritavam ofensas. Uma pedra voou, acertando João no ombro. Sangrando, ele continuou: não nos calarão. O incidente ganhou manchetes, gerando solidariedade. Celebridades portuguesas apoiaram: força, João. Mas o pai, em entrevista anônima, criticou: meu filho foi influenciado. Aquilo foi a gota d'água, João processou por calúnia. O processo judicial foi exaustivo. Advogados questionavam: por que vestir o vestido? João explicava: símbolo de quebra de estereótipos. O juiz, progressista, favoreceu: liberdade de expressão. Vitória parcial, indenização pequena, mas moral grande. Miguel celebrou: justiça. Mas o pai apelou, prolongando o sofrimento. Ele não desiste, lamentou João. Miguel: nem nós. Em paralelo, Miguel reconstruiu sua carreira. Uma galeria alternativa expôs seus quadros sobre identidade gay. Vendas aumentaram, críticos elogiaram: arte que provoca reflexão. Orgulhoso, João compareceu à abertura: você brilha. Mas inveja sutil surgiu, Miguel ascendendo, ele estagnado. E se eu for um fardo? Pensou João. Miguel percebeu: somos equipe. Uma traição final veio da irmã de João. Ela, pressionada pelo pai, vazou conversas privadas para reconciliar a família. Desculpe, mas papai precisa de você. João, furioso, cortou contato: traição de sangue dói mais.
Miguel o consolou, crie sua própria família. Aquilo os uniu mais, mas isolou João de raízes. Buscando paz, viajaram para o Algarve. Praias douradas, mar calmo. Lá, João propôs: casemos. Miguel, surpreso, aceitou: sim. O planejamento trouxe alegria, mas realidades: casamento gay legal em Portugal, mas família ausente. Não importa, disse João. Nós bastamos. Mas no fundo, ansiava aceitação. De volta, o exército ofereceu reintegração condicionada, sem ativismo. João recusou: não volto mentindo. Em vez, fundou uma associação para militares LGBT. Apoio cresceu, doações chegavam. Miguel desenhou logo 2 escudos entrelaçados. Símbolo de nós, disse. Mas desafios persistiam: burocracia, oposição. O ponto de virada veio em uma confrontação final com o pai. Em um café neutro, se encontraram. O pai, envelhecido, admitiu: eu errei no tapa, mas sua escolha. João interrompeu: não é escolha, é quem sou. Lágrimas rolaram, o pai estendeu a mão: dê tempo. Não era aceitação plena, mas um começo. João saiu esperançoso, contando a Miguel: talvez mude. Com o tempo, a associação de João cresceu. Palestras nacionais, parcerias com a ONGs. Ele se tornava referência, mas o preço emocional cobrava: noites de insomnia, terapia semanal. Miguel, bem-sucedido, expunha internacionalmente. Seu amor evoluía, de paixão secreta à parceria pública. Casaram em uma cerimônia simples no Tejo, amigos como família. Para sempre, juraram. Mas ausências doíam, pais de ambos ausentes. A reconciliação com o pai progredia devagar. Encontros esporádicos, conversas tensas sobre o passado. Eu fui criado em ditadura, mudarei, prometeu o pai. João perdoava, mas vigilante. A mãe, mais aberta, visitava: amo vocês dois. Miguel ganhava uma sogra. Mas sociedade ainda julgava: olhares em restaurantes, comentários online. Uma crise final testou tudo. Miguel recebeu oferta de residência artística em Berlim, oportunidade de vida. Mas significava separação. Vá, disse João, escondendo dor. Miguel hesitou: sem você. Discutiram: isso é egoísmo, acusou João. Miguel: é crescimento. Decidiram: Miguel iria por 6 meses, estariam à distância. Se sobreviver, nosso amor é forte, concordaram. A partida foi agridoce. No aeroporto, abraços longos. Volto logo, prometeu Miguel. João, sozinho, mergulhou no trabalho. Cartas diárias mantinham a chama: saudades do teu sorriso. Mas dúvidas surgiam: e se Miguel encontrasse outro? João flertou com solidão, mas resistiu. Meses depois, Miguel retornou: Berlim é ótima, mas sem você é vazia. Reencontro apaixonado reafirmou o vínculo. Aprendi: amor requer sacrifício, disse Miguel. João: e coragem. Juntos, enfrentaram um novo desafio: a adoção. Como casal gay, burocracia era árdua, mas persistiram. Uma criança merece amor, não preconceito, argumentavam. Anos se passaram, a história de João inspirava leis mais inclusivas no exército. Seu pai, aos poucos, aceitava, compareceu a um evento, aplaudindo timidamente. Orgulho de você, sussurrou. Lágrimas de João, ciclo quebrado. Miguel, ao lado, sorria: vencemos. Mas vitórias vinham com reflexões. João questionava: valeu o preço? Perdas, dores. Miguel: sim, pois ganhamos autenticidade. A sociedade evoluía, mas devagar, preconceitos persistiam em cantos escuros. No fim, João e Miguel sentavam no banco do Tejo, assistindo o pôr do sol. E se tudo fosse diferente? Perguntou João. Miguel: não seria nós. Foi certo João vestir o vestido após o tapa, desafiando tudo, ou ele deveria ter esperado por um momento mais seguro?